O Sol. Uma poderosa fonte de energia capaz de produzir trilhões de watts. Apenas comparável à energia das jogadoras da seleção, que se renova a cada finta. Não há energia como a feminina. E Iberdrola, a maior apoiante das energias renováveis, incluindo a feminina. Está no ar o Português Suave na Rádio Observador, comigo João Costa e Silva e também com o José Rafael Lopes, dupla reunida para receber o Marco Neves. Olá. Tudo bem? Viva Bom Marco, dia. Como é que estás? Bom dia. Tudo bem, cá estamos. Sobreviveste ao calor? Mais ou menos, não sei se... Para Peniche faz muito? Não, Peniche, aliás, as pessoas de Peniche estavam Por causa todas do mar, não é? a gozar, entre aspas, quando foi no calor, até punham fotografias. Por exemplo, uma piada que partilharam foi: a Proteção Civil pede a todos os portugueses que se dirijam para Peniche. É o sítio seguro, o Porto estava Seguro. 20 graus, quando estava o resto do país com 40, com 42, em Peniche estavam 20 graus. Metade. Aveiro também é aquele distrito que geralmente tem sempre as temperaturas assim mais baixas, geralmente quando o país todo está ali perto dos 30, 40. A Zélia goza muito comigo porque diz que a minha terra é muito fria, que quer dizer... Mas às vezes sabe bem. Mas é isso, ela, assim, fui-me casar com alguém ao pé da praia, mas depois é uma praia que, não, que é muito fria, mas a verdade é que sabe bem, e ela agora nesta altura do calor estava a se fôssemos para... Às vezes dá jeito. E também tem lá umas praiazinhas que aquilo aquece um E bocadinho. muito boa sardinha. Tem muito boa sardinha, tem o Baleal que tem de um lado e do outro. Nunca lá fui, tenho de lá ir. O Baleal é bom, até porque tem uma praia para norte e outra para sul, portanto se estiver vento de um lado, o outro lado está protegido, é sempre bom. Portanto, fica aqui o conceito. Marco Neves a vender o seu peixe, Exato. não literalmente. Quase literalmente. Há muito peixe lá. Mas Marco, o que é que temos neste episódio, domingo? Temos calor, temos muito calor. Nem de propósito. Temos Coimbra, onde também passei muito calor, e temos o calor da discussão entre o porco com espaço e o porco sem espaço. Que é uma coisa que o Zé está aqui muito interessado e quer muito saber. Muito. Vamos a isso. Vamos a isto, começamos como é habitual com a língua das notícias. A língua nas notícias, e Marco, tu há pouco já levantaste o véu, já Sim. deixaste, Vamos falar do desmistificaste. Será calor que esteve muito nas notícias, Sim, é esteve verdade, muito nas notícias. por causa das temperaturas Há uma que semana. ultrapassaram os 40 graus. Eu fui de férias, mas deixei-vos aqui com... Foste de férias e de repente o país... Não quis que vocês ficassem tristes. Não, ficámos Então, aqui no... Como é que vamos olhar para o calor? Não, vai ser apenas uma pequena viagem no tempo e depois também no espaço, que é quase o mapa da língua. Nós temos a origem de calor, é uma origem antiga, claro, é uma palavra que tinha de existir. Há aquelas palavras que todas as línguas, ou quase todas, têm, e calor é uma delas, porque é uma das experiências humanas comuns, não é? Se não há uma palavra só para calor, há outra que serve naquela situação, e a origem é uma palavra muito antiga, de 6.500 anos, do proto-indo-europeu, que certamente já vem de outras palavras ainda mais antigas, que era algo como cal, que queria dizer estar quente. Depois passou a caleo, que é do proto-itálico, depois passou a caleo do latim, que se juntou a or e fez calor. Portanto, é uma palavra que já vem de há muito tempo. E agora, isto para vos dizer outra coisa. Há um pequeno... Quem olha para o português e para o espanhol, / castelhano, aqui ao lado e não só, vê que nós temos palavras que são diferentes de forma regular. Por exemplo, os espanhóis dizem muito coisas como caliente, aquele ditongo. E nós, em vez de caliente, temos uma coisa mais curta, que é quente. E por que razão é que nós temos quente e não temos algo como calente? Poderia ser a forma mais... Acho que o ida ali outro salário. Sim, exato, que tinha assim estava mais próxima daquilo que nós temos aqui ao lado. A verdade é que os nossos falantes, e isto, eu já falei disto outras vezes, mas isto é mais uma prova, deixaram cair aquele le no meio de muitas palavras, e portanto começámos a dizer caente, que está registado, caente, portanto, está muito caente. Imaginem no século XII ou no século XI, algum português a dizer que está muito caente por aqui, e depois acabamos por deixar cair também o A, e como não podíamos deixar o C e o E juntos na escrita, porque senão ficava sente, não é? Tivemos de mudar aquela letra para o Q, e por isso é que temos o quente. E queria ainda dizer que as línguas vão destruindo, vão fervendo a língua de forma... As línguas latinas vão fervendo o latim de forma diferente, e, por exemplo, o francês o que faz muitas vezes é transformar aquele que no início em che.
e fica chaleur para o Chaleur. calor. Pronto, eu sei que as pessoas estão com mais vontade de ir para a praia e não de ouvir esta história, mas espero que pelo menos tenham gostado de perceber de onde é que vem a nossa palavra quente. Calor. Gostei de chaleur, mas ainda assim prefiro caliente. Caliente é Acho que mais. nós devíamos adotar esta expressão, caliente. Nós até dizemos de vez em quando a brincar. Mas é sempre a brincar e não de uma forma assim mais... Mas a Esse favor é um tema quente, João. Exato. Não, se nós começamos a dizer que vamos começar a usar palavras espanholas, isto começa a aquecer. de facto. Começa. Espanhol suave não tem tanta piada. Não tem. Os comentários vão começar a surgir e a fervilhar aqui dos ficar nossos com o ouvintes. quente. Vamos E fazer depois- como o João agora, então, que partiu numa viagem, nós vamos também numa, mas para o mapa da língua. Vamos. Não parece? Vamos até uma cidade que eu gosto muito. Marco, no mapa da língua vamos até Coimbra. Vamos até Coimbra. Tenho muito boas memórias desta cidade. Eu tenho memórias muito recentes porque estive lá Sim. há poucos dias para a Feira do Livro e gosto também de Coimbra. Nunca lá vivi, não estudei lá, mas vou lá de passear de vez em quando. E é uma cidade muito, muito engraçada e gosto muito de a visitar. Aqui a pergunta é: o mapa da língua hoje é sobre aquela ideia de que muitas pessoas têm, que já sei devem o que ter é que vais ouvido falar. muitas vezes, que em Coimbra é que se fala O melhor bem, português. o melhor português. Há muitas pessoas de Coimbra que dizem isso, mas também muitas pessoas Isto quase do podia resto do ser país. também um mito, não é? E é, No na fundo, verdade, não é? porque nada contra Coimbra, nem contra a maneira das pessoas falarem Coimbra, mas de facto, como é que eu ia dizer, particularizar Coimbra como sendo a forma, sendo o sítio onde se fala bem, é um pouco redutor. Tem a ver, se calhar, com o facto de ser uma zona assim mais universidade e a Sim. questão de ser muito central, estar ali entre Sim. Porto, Eu Lisboa, às vezes a brincar digo, a ser o ponto médio, no fundo. poderá ser, mas na verdade eu penso que a razão principal é porque era lá que os filhos dos lisboetas mais ricos estudavam, para sermos um bocadinho muito, como é que eu ia dizer, simplistas, porque não é, mas é da universidade, as pessoas, os lisboetas que iam para lá tinham a ideia, claro, que se estudava e que se aprendia, mas não é, ou seja, o que nós temos é vamos separar aqui a oralidade da escrita. Na escrita nós temos um padrão, não é? E este padrão é criado com base em muitas escolhas ao longo do tempo, com base também no que se faz na universidade, e a única universidade foi durante muito tempo Coimbra, com base também no que os escritores escolhem, e por isso Coimbra tem um papel, por causa da universidade na definição deste padrão escrito, mas não é o sítio onde se fala melhor, porque quando falamos de falar, dizer agora. quando usamos o verbo falar, estamos a falar de oralidade, e na oralidade esta ideia de padrão está um pouco, como é que eu ia dizer, ultrapassada. Houve algum tempo ali entre o final do século XIX e meados do século XX, é assim um período muito curto, né, na história da língua, em que se definiu um padrão para a pronúncia, em que tínhamos de usar até para a comunicação social, e este padrão é muito usado, é muito baseado nos usos de várias cidades do litoral, não só de Coimbra. Lisboa é uma delas e com particular incidência em Lisboa, Coimbra também, Leiria talvez, mas nem sequer é propriamente a forma de falar mais típica de cada uma destas cidades, é assim uma espécie de abstração de como é que algumas pessoas nestas cidades falam quando estão em público, e por isso não se pode dizer que em Lisboa se fala melhor, em Coimbra se fala melhor. Portanto, esta ideia de uma pronúncia certa era algo muito limitado no tempo, e como nós já discutimos aqui muitas vezes, eu até sou a favor de que na comunicação social se usem muito mais sotaques. Que haja pluralidade. Sim, incluindo os vários sotaques de Coimbra, porque quando nós vamos a passear por Coimbra, ouvimos muitos sotaques diferentes. É verdade. Coimbra não é nada uniforme nessa. E há muita gente também em Coimbra, que quando eu estive lá na universidade apanhei, que também diz os olhos, as jaulas, portanto não é um fenómeno só de algumas regiões, até ali em Coimbra se fala assim. E que poderia, lá está, isto é uma questão porque as pessoas têm ideia, há uma forma mais perfeita de falar, poderia perfeitamente ter acontecido. Mas o que é isso de ser perfeito? Pois, não, é que poderia ter... Deixa aqui na... Exato, o que é isso de ser perfeito? Falar de forma perfeita é o quê? Qualquer um dos sotaques pode ser falar de forma mais clara ou menos clara. Agora, poderia ter perfeitamente acontecido que de forma aleatória, os olhos ter sido a forma escolhida para esse padrão. Não há nada na fonética que indique que dizer os olhos é melhor do que dizer os olhos. Portanto, calhou ficar os olhos, porque era o hábito também de muitas pessoas em Lisboa, em Coimbra, algumas, não todas, como já disseste, e como estas pessoas acabaram por ser as que falavam nos primeiros tempos na
na comunicação social, ficou assim esta ideia de que era a forma certa de falar. Portanto, não, Coimbra não tem o melhor português é o que está na boca dos portugueses em geral e dos outros falantes, e dos outros falantes também da língua, que não são só os portugueses, claro, mas teve a sua importância na definição do padrão escrito, mas convinha se calhar começarmos mais a lutar por respeitar todas estas variações do que propriamente estar a impor uma delas. Eu gostei desse boa. Bem, Marco, muito bem. Obrigado. Muito bem. Uma O explicação melhor que não, português é não o que está na sei boca dos portugueses. se as pessoas de Coimbra vão gostar muito desta explicação, porque eles defendem muito isto. E eu ainda vou fazer pior agora a seguir nos mitos, mas pronto, espero que eu espero poder voltar a Coimbra em paz. Ok, vamos para os mitos. Marco, cá estamos nos mitos. Mitos e origens da língua. Sempre foste muito bem recebido. Vai tudo mudar agora. Vai mudar a partir de agora. Então, porquê? É assim, 2 mitos. O primeiro não tem nada a ver com língua. Às vezes, de vez em quando também podemos passear um bocadinho e sair, mas isto foi um mito que eu falei num vídeo. Vamos ao de Coimbra e depois a seguir um mito útil sobre o porquê. Com espaço e sem espaço. Estás a ficar ligeiramente nervoso, Marco Neves. Estou a ficar. Estou aqui a pensar nas pessoas de Coimbra. Está a pensar no que vai fazer. Não, mas há uma ideia. É assim, eu esta semana publiquei 2 vídeos sobre as capitais de Portugal. E no segundo vídeo eu ia dizer as várias cidades que foram consideradas capital, ou que nós hoje dizemos que foram capitais, quando na verdade, por exemplo, nós dizemos que Guimarães foi capital de Portugal, é muito anacrónico, porque na altura não era propriamente não havia propriamente capitais de um estado, era uma coisa um pouco diferente. Mas enfim, é costume dizer-se que Guimarães foi capital, que Coimbra foi capital, que Lisboa foi e é capital, que o Rio de Janeiro foi capital durante algum tempo, e Angra do Heroísmo também durante as guerras liberais. Tradicionalmente são estas as 5 cidades. Depois há pessoas que defendem que Santarém também, que o Porto, e podíamos estar aqui a discutir o dia todo. Mas eu já sabia que ia receber um comentário muito curioso, que eu só descobri na internet, aquelas ideias que aparecem na internet, como também quem tem boca vai a Roma, é veiar, não. Que já sabia que ia receber muitos comentários a dizer não, a capital de Portugal é Coimbra ainda. E é verdade que nesse segundo vídeo recebi dezenas de comentários a dizer Coimbra que é a capital de Portugal, mas eu tinha publicado um vídeo antes a dizer por que razão é que não é. Portanto, a ideia deste mito que surgiu também provavelmente na internet é que nunca houve nenhum documento a passar a capital de Coimbra para Lisboa, e que por isso tecnicamente, e não há nenhuma lei, nada que diga que Lisboa é que é a capital de Portugal, e por isso tecnicamente Coimbra é a capital. E as pessoas repetem isto até a exaustão, mas é falso do princípio ao fim, porque é assim, nunca houve nenhum documento em que se dissesse a capital passa de Coimbra para Lisboa, mas também nunca houve nenhum documento que dissesse a capital passa para Coimbra. Portanto, por essa lógica, Coimbra também não era capital. Mas depois fui ver, a Constituição de 1822 diz que Lisboa é capital. Há não sei quantas leis em Portugal que dizem que Lisboa é capital. Portanto, é algo que é repetido à exaustão na legislação portuguesa, e por isso não há razão nenhuma para considerar que Coimbra é capital. Há algumas pessoas que argumentam, e eu aceito isso, que é um pouco estranho que a nossa Constituição não diga que Lisboa é capital. Mas é questão só de estar ou não estar escrito na Constituição. Acho que é óbvio que Lisboa é. E acho muito estranho, ou melhor, não acho estranho, acho que é uma característica muito humana, que nós, quando ouvimos este tipo de ideias, que também acontecem muito na língua, que são contra aquilo que a maior parte das pessoas pensa, gostamos muito de acreditar nisso, não é? Sim. Ir atrás daquilo que é diferente. E às vezes acontece, mas neste caso não. Coimbra não é a capital de Portugal. Pronto. Será que posso lá voltar? Acredito que sim. Já disse que eles não têm o melhor português, mas também não são a capital. A seguir vais a gozar. Os museus também não. Os museus são muito bons. Os museus são muito Coimbra bons. É uma ótima cidade. Riquíssima. Fala-se tão bem como em Lisboa, como no Porto, como em qualquer outro sítio, e já foi a capital. Pronto, é verdade. Por isso... Apesar de não haver documentos oficiais, exatamente. Não é, Marco? Pronto, eu espero lá poder voltar. Um abraço para Coimbra. Um abraço. Marco, ainda temos aqui muitos amigos em Coimbra, atenção. Vamos ver se continuam. Tinha. Veremos. O que também tens é um segundo mito para nos trazeres. Sim, temos tempo? Sim, temos. Muito bem. Então, já falámos sobre isto aqui, mas convém vamos sempre um bocadinho. Porque com espaço e porque sem espaço. O que temos aqui é uma dúvida muito, como é que eu ia dizer, antiga, recorrente, que me aparece muitas vezes. Quando é que nós usamos porque
com espaço e por que sem espaço. O problema aqui é que nós, no Brasil, usa-se de uma maneira, em Portugal usa-se de outra. E em Portugal há duas correntes de pensamento. Há pessoas que defendem que devíamos usar a forma brasileira, digamos assim. Então, no Brasil, quando é uma pergunta, usa-se sempre com espaço. Por espaço que foste lá, foste a Coimbra. Por espaço que foste a Coimbra. E quando é a resposta, usamos sem espaço. Fui a Coimbra porque me apeteceu. Agora, em Portugal, nós não fazemos bem assim, pelo menos desde meados do século XX, que a convenção, estas convenções surgiram ali a meados do século XX, a convenção é, nas perguntas usa-se também tudo junto, nas respostas também tudo junto, com uma exceção. Quando nas perguntas nós temos um nome a seguir, por que razão, por que motivo, aí separamos, porque a estrutura sintática é diferente. Portanto, quando nós podemos substituir por qual motivo foste a Lisboa, por qual razão foste ao Porto, então aí podemos usar devemos usar porque separado. Nas outras situações todas é sempre junto. Excelente explicação. Mas isto é um mito, porque eu garanto que... eu já sei que é quase uma... sabes aquela expressão inglesa que temos o trigger? Como é que nós podemos dizer isto em... Ficas engatilhado com o quê? O gatilho. Isso aconteceu há uns episódios lembras-te quando eu disse teaser e tu disseste, e eu perguntei como é que podemos dizer isto em português e tu disseste antecipação. Nós estamos sempre muito mais habituados a dizer teaser do que antecipação. E o gatilho será uma tradução para trigger, mas se calhar as pessoas também, enfim, as palavras... Isto é um bom tema para outro programa. Sim. A utilização destes termos expressões portuguesas que são substituídas por expressões em inglês com muita facilidade. Exatamente. Mas pronto, então há aqui um gatilho que eu já sei que se eu escrevo algum texto em que tenho porque no início e uso porque tudo junto, eu vou receber... Já sabes que isso vai gerar. Vou receber comentários de pessoas a dizer que está mal e às vezes quando eu estou para discutir e dizer isto, eu deixo de propósito. Quando estou numa altura em que estou mais cansado e não me está a apetecer responder a tantas respostas, eu ponho por que razão, porque aí não há dúvidas, é por espaço que razão. E pronto. E há sempre um português suave para esclarecer tudo. Nós vamos ficar por aqui neste episódio domingo. Só lembrar os nossos ouvintes, podem continuar a enviar dúvidas agora para o nosso número do WhatsApp 91002 4185. Já recebemos alguns áudios, agradecemos por isso, e na próxima semana fica aqui prometido que vamos ouvir os nossos ouvintes com dúvidas que eventualmente não já no surgir. Próximo episódio extra, Sim. Este ainda não, mas no outro vamos juntar várias dúvidas. Estamos aqui a juntar tudo para fazer um grande episódio e não se esqueça, áudios até 30 segundos, porque o episódio só tem 10 minutos. Se for 31 segundos, nós aceitamos. Nós cortamos o bom dia. Exato, nós cortamos. Fica tá. Se for um obrigado, fica Pronto, fica assim. Olha, tenho uma dúvida. Que essas pessoas, tenho dúvida. Olha, será que se diz 31 segundos ou 31 segundos? Fica a sugestão que os leitores enviem um áudio com esta dúvida e ele depois responde. Já estás aqui a solicitar inscrições, vamos dizer assim. Marco Neves, Zé, um abraço. Grande abraço. Estamos de regresso na quarta-feira com um episódio extra. Até lá.